E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre funções da linguagem. Começando a falar sobre os modalizadores. Vocês podem notar aí na apostila de vocês que eu coloquei um quadro classificando esses modalizadores. A grosso modo, um modalizador discursivo, que vai cair na prova de vocês, esse nome está presente em várias questões de interpretação de texto, quer salientar a presença de quem faz o texto, que pode dar a sua opinião através desses modalizadores. Um modalizador discursivo, em tese, é toda palavra, expressão, forma verbal, que expresse a presença do escritor dando a sua opinião, que pode ser de forma afetiva, pejorativa, pode ser ideia de dúvida. Quando vocês virem esses elementos dentro de um texto, vocês vão assinalar a presença do autor do texto com pensamentos de forma subjetiva. Alguns exemplos de modalizadores discursivos você pode colocar aí na sua apostila, que eu não coloquei aqui, pode colocar a presença da primeira pessoa. Eu tenho para mim que essa pandemia vai demorar para acabar. O tenho, a primeira pessoa, já é uma marca de opinião. Eu já tenho um modalizador discursivo. Coloquei os clássicos aqui, ó. Por exemplo, realmente, naturalmente, o autor está concordando com aquilo, está afirmando alguma coisa. Ou quando ele põe em dúvida determinado fato que ele esteja noticiando. Talvez, possivelmente. Quando eu digo possivelmente o fulano teria matado a esposa, quando eu digo possivelmente, eu mostro uma dúvida do autor em relação ao fato. Ele se insere nesse elemento discursivo. Logo eu tenho um modalizador, logo eu tenho a opinião dele expressa nesse âmbito. Felizmente, eu já tenho um juízo de valor, que é um modalizador discursivo. Curiosamente, francamente, tá na opinião dele, franca, lamentavelmente, todos esses elementos você consegue ver a opinião do autor dentro de um texto. Eu tenho um modalizador discursivo. Não esquece desse termo para que você possa acertar todas as questões que envolvem o modalizador. Tudo bem? Isso aqui na aula de tipologia textual vai ser bastante presente. Então já estou passando para você o modalizador discursivo. A nossa aula é sobre funções da linguagem. Nas funções da linguagem, tenho que mostrar um campo de Roman Jakobson, que é um linguista, que ele diz que todo processo de comunicação deve haver uma interação comunicativa. Por exemplo, eu tenho o meu emissor, que é aquele que emite a minha mensagem, e tenho o meu receptor. Roman Jakobson disse que para haver um processo de interação, tem que haver um emissor e um receptor. Você não precisaria ser linguista para saber que esse processo de interação existe. Toda vez que uma pessoa diz, o outro recebe, e isso é interativo. Quem recebe também vira o emissor. Ótimo. Entenderam? Todo processo comunicativo tem um emissor e tem um receptor. Nesse processo comunicativo, eu posso ter a minha mensagem. Vou colocar aqui embaixo, ó. A minha mensagem. Dentro dessa mensagem, eu vou ter o conteúdo do elemento. O conteúdo. Qual é o assunto que eu vou passar nessa mensagem? A mensagem também é passada através de um canal. O canal de comunicação que eu estou fazendo aqui com vocês é o YouTube. Mas eu poderia estar falando com você através do WhatsApp, através do telefone celular. O canal é o meio por onde se enviou aquela mensagem. Dentro do canal também, eu tenho o meu código linguístico. Qual é o código que eu estou utilizando para me comunicar com vocês aqui? A língua portuguesa. Poderia estar me comunicando por Libras, através de Libras, né? Com vocês, ou falando inglês, alemão, espanhol, qualquer uma dessas línguas seria o código linguístico que eu usei
para transmitir uma mensagem. Nós também temos a contextualização, o contexto em que essa mensagem foi repassada. O contexto, toda mensagem necessita de um contexto para adequar aquelas falas, para que se entenda, para que não tire conclusões precipitadas quando retirada de um contexto. Jacobson disse que num processo interativo eu tenho todos esses elementos. Saber quais são todos esses elementos é imprescindível para que você entenda as funções da linguagem. Por exemplo, a função emotiva ou expressiva, vou colocar somente emotiva, ela se centra no emissor. A função emotiva, eu tenho a minha primeira pessoa. Todo texto que transmita pensamentos subjetivos, pode até utilizar os modalizadores, quando você utiliza a primeira pessoa, relatando os sentimentos, a sua visão sobre determinados pontos, eu tenho uma função emotiva, tenho uma função expressiva, porque ela expressa opinião. Então, a função emotiva centrada na primeira pessoa. Sempre que você vir o uso de primeira pessoa, os verbos na primeira pessoa, marcadores discursivos, que são os modalizadores, eu tenho uma função emotiva. Centrada no meu receptor, eu tenho a função conativa, que também pode ser chamada de apelativa. A função conativa, ela se centra... Toma cuidado para tu não confundir isso aqui com conotativa. A função conativa pode ser também conotativa, né? Mas não são a mesma coisa. Conativa quer dizer persuasão. Todo texto que tente convencer você de alguma coisa, eu tenho uma função conativa. É próprio de textos publicitários. O uso da segunda pessoa, porque é centrado no receptor, está presente, verbos no imperativo, compre, ande, veja. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os textos e comentar. Função conativa é a função centrada no receptor, segunda pessoa. Tudo bem? Centrada na minha mensagem, eu tenho a função poética. Poética é a função centrada na mensagem porque ela prima pela beleza textual, pela estrutura textual. Você vai estudar daqui a pouco o texto poético, você vai perceber que eu tenho sílabas poéticas, o autor se preocupa com rima, o autor usa linguagens figuradas para transmitir determinada informação. Todo texto que é pensado, esquematizado, cortado, segundo quem diria o João Cabral de Melo Neto, que fez Morte e Vida Severina, que ele disse que deu muito trabalho porque ele precisou metrificar toda a sua poesia. Texto poético é aquele texto bonito, cheio de figuras de linguagem para transmitir determinada emoção. Viu? Para transmitir emoção. Haverá um ponto em que você poderá confundir a função poética e a função emotiva, porque geralmente elas andam juntas. E pode ser as duas. Você não tem que identificar, aqui eu tenho a função emotiva. Não, podem ter outras funções de linguagem. Você, candidato, será desafiado a entender qual é aquela que predomina sobre as demais. A banca IDECAM vai procurar a predominância da função de linguagem. Um texto emotivo geralmente é poético. Geralmente. É muito difícil de um texto poético não ser emotivo. Então você vai ter que procurar se o autor pensou mais na estrutura ou pensou mais na emoção. Às vezes as questões que colocam uma função emotiva não colocam uma poética, porque ambas vão predominar dentro daquele texto. Tudo bem? Não é fácil. Daqui a pouco a gente vai mostrar textos para você identificar. Aquela que é centrada no canal, eu tenho a minha função fática.
A função fática é aquela que deixa evidente o canal de comunicação que se usou para passar a mensagem. Por exemplo, se você vir um texto começando com alô, 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 ali deixa evidente o canal de comunicação pelo qual você usou para transmitir a mensagem. Todo texto que deixa marcas do canal de comunicação que se utilizou para passar a mensagem, eu tenho uma função fática. Lembre-se disso. Tem uma canção do Renato Russo, que ele cantou com Erasmo Carlos, que ele diz: escreva essas mal traçadas linhas, meu amor. Quando ele diz: escrevo essas mal traçadas linhas, meu amor, ele está deixando em evidência o canal de comunicação que ele está utilizando para transmitir a mensagem. Eu tenho ali a função fática, centrada no canal, o elemento que foi utilizado para passar a mensagem. Centrada no código, eu tenho a minha função metalinguística. É uma das mais cobradas. A função metalinguística é um tipo de texto que volta para si. Uma poesia que fala sobre a poesia, ou um livro, por exemplo, um livro de português, ele vai utilizar a língua portuguesa para falar da língua portuguesa. Então, é um texto que volta para si mesmo. Já pensou? Pensa aí, uma imagem, você se olhando no espelho. Só essa imagem, eu tenho um texto aí metalinguístico. Você se olhando é um texto subjetivo que volta para si mesmo. O dicionário é um tipo de texto mais conhecido que aborda a metalinguística. Ok? E por último, nós temos aquela que é centrada no contexto. Eu tenho a minha função referencial. Função referencial é aquele tipo de função que prima pela objetividade. Quando eu digo referencial, eu pensei num texto base que serve de referência para outros textos. Ele usa geralmente a língua portuguesa de forma culta, eu disse geralmente, utilizando a forma padrão da linguagem. É clara, é concisa, ela não pode ter figuras de linguagem para transmitir determinadas informações. Tipo de texto referencial, nós temos um texto jornalístico, uma notícia, por exemplo, ou um texto de divulgação científica. Nós temos presente a função referencial. Esse esquema é bom que você desenhe no seu caderno, está na apostila de vocês, desenhe e faça essas anotações para deixar claro quais são as funções de linguagem e você aprender e você absorver. Beleza? Agora, na tela do meu computador, eu vou analisar alguns textos para vocês e questões da banca IDECAN. Vamos lá? As características da função emotiva, que também pode ser chamada de expressiva, como eu já disse a vocês, é centrado no emissor. Sempre que eu tiver o uso de primeiras pessoas, eu vou ter aqui uma função emotiva. Por isso que eu coloquei essa obra de arte aí que você está vendo. Todo mundo olhando para si mesmo, né? É quando os sentimentos voltam para si. Sempre que eu tiver um texto falando sobre sentimentos, sobre pensamentos subjetivos, primeira pessoa, eu tenho a função emotiva, tá bom? É comum frases exclamativas, pontos de exclamação, interjeições, vocativo, reticências, mostra sentimento, emoção, impressão, atitude, expectativa. Tudo isso aqui eu já falei para vocês, né? Eu encontro mais uma função emotiva nas biografias, memórias, poesias líricas, cartas de amor. É comum encontrar, não é que quer dizer que uma carta de amor sempre seja expressiva, ou uma memória, ou uma poesia lírica. Isso depende muito do contexto, é muito comum, tá? Acontecer nesses gêneros. Vamos dar uma olhadinha num tipo de texto do Pedro Bandeira, quando ele disse: quem sou eu? Veja que o texto já parte da primeira pessoa. Quem sou eu? Então, ele vai fazer uma análise, né, pessoal sobre si. Eu, às vezes, não entendo.
As pessoas têm um jeito de falar de todo mundo que não deve ser direito. Ele, apesar de ele dizer da atitude das outras pessoas, ele fala como ele se sente diante da atitude alheia, diante do que as pessoas fazem e falam. Então, quando ele diz quem sou eu, você precisaria ler o restante do texto, ele vai falar o comportamento de como ele se sente com a atitude ruim, péssima das outras pessoas. É um texto que fala de outros, mas é o que as ações de outras pessoas causam com ele mesmo. Portanto, eu tenho aqui um trecho que existe a função emotiva ou expressiva da linguagem. Já no texto, na crônica de Fernando Sabino, que se chama A Última Crônica, eu espero que vocês leiam esse texto. Esse texto é enorme, mas é muito, muito lindo, introspectivo. Ele fala que ele está sem inspiração para escrever uma crônica e ele se senta num bar. Deixa eu ler o início aqui, depois eu conto o final da história. Diz o seguinte: a caminho de casa, entro, primeira pessoa, num botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. Essa perspectiva me assusta, ou seja, a perspectiva de escrever. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório. Eu pretendi apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódio. Ele, nesse trecho aqui, nesse primeiro parágrafo da crônica, ele fala sobre como ele está se sentindo sem inspiração de escrever uma crônica. Sentou no botequim e começou a olhar as pessoas para ver se davam uma ideia. O restante do texto conta a história que um casal de negros, um homem, uma mulher e uma menina, ele deixa bem em evidência a cor das personagens e fala que eles vão comemorar um aniversário, que eles estavam tímidos ali, compram um pedaço de bolo que talvez não tivesse dinheiro para comprar um bolo inteiro. Então ele vai contar a sensação dele diante dessa cena. Então o texto, por mais que fale de outras pessoas, é centrado na primeira pessoa, na reação dele diante do que ele vê. Tem um texto emotivo ou expressivo. A Banca Idecam cobrou algo parecido nessa primeira questão, que eu tenho motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta, irmão das coisas fugídias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noite e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou se me desfaço, não sei. Não sei se fico ou se passo, sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada, ou seja, quando ele morrer, né? Você veja que esse texto ele tem uma estrutura poética, é muito complicado você escolher entre poética e emotiva, porque aqui eu tenho um texto que também tem a função poética aqui dentro. Você veja que por ter a função poética, a banca nem colocou nas alternativas, porque seria uma alternativa possível aqui ser chamada de poética. Poderia ser poética, está em estrutura, tem rimas. A estrutura foi estudada, foi muito estudada. Tudo bem? Então essa aqui também é poética, só que existe uma outra que predomina. Não é verdade? A banca perguntou a predominância dessa função de linguagem. O que é que eu tenho aqui? Óbvio que eu tenho uma função emotiva da linguagem, porque é centrada na primeira pessoa, nos sentimentos dele diante da vida. É isso. Eu não tenho a conação, esse texto não tenta convencer você de alguma coisa. Toda conativa é apelativa, se fosse A seria B também. Eu não tenho o uso da função referencial, porque tem figuras de linguagem, tem arquétipos, tem enfeites. A função referencial ela tem que ser objetiva, é a função típica de jornais.
E a função fática é aquela função que centra no canal. Em nenhum momento, quando se leu essa poesia, você tem a evidência, você não sabe qual foi o meio que ele utilizou para refletir. Não tem evidência, não colocou em evidência o canal de comunicação. Portanto, ficamos com letra E. Na segunda questão, diz o seguinte, ó. Deixa eu baixar aqui para que vocês vejam melhor. Uma vez, aliás, agora é que me lembro, uma esperança bem menor que esta pousara no meu braço. Aquele inseto, né? Não senti nada, de tão leve que era. Só foi visualmente que tomei consciência de sua presença. Encabulei com a delicadeza. Eu não mexi o braço e pensei, e essa agora? Que devo fazer? Em verdade, nada fiz. Fiquei extremamente quieta, como se uma flor tivesse nascido em mim. Depois, não me lembro mais o que aconteceu. E acho que nada aconteceu. Esse texto, para quem conhece a Clarice Lispector, não é simplesmente um inseto que está ali, né? Eu tenho uma reflexão psicológica bem mais profunda, fazendo analogia com a esperança real. Mas a questão não abordou isso. Dê uma olhadinha aqui, ó. Tendo em vista o processo de comunicação e os elementos que compõem, pode-se afirmar que o último parágrafo do texto pode ser visto como exemplo em que o último parágrafo do texto é esse que eu coloquei, tá? A comunicação está centrada no referente? Não. No código, eu tenho um texto que se volta para a objetividade do texto. Esse texto não é nada objetivo. Esse texto não é nem jornalístico. O texto torna-se persuasivo? Não. Aqui eu não tenho a função conativa para ser persuasiva, nem apelativa. Esse texto não é dissertativo. A função da linguagem está centrada no emissor? Sim. Vincula seus sentimentos, emoções e julgamentos. O texto é subjetivo? Pode ter certeza que sim. Eu tenho aqui um texto subjetivo, emotivo, tenho os julgamentos dela em relação à esperança, que ela queria tirar a esperança dali, a esperança inseto. A função de linguagem empregada no trecho está centrada no código? Não. A metalinguagem? Não. Então ficamos com letra C. O que é que vocês fizeram aí? O que é que vocês acharam aí? Bem legal a questão. Não é nem muito fácil, nem muito difícil, né? Vamos falar um pouco agora sobre a função referencial. Pode ser chamada também de função denotativa. A função referencial ou denotativa, a gente falou isso lá em figuras de linguagem, é aquela função que centra na qualidade textual. Como eu disse para vocês aqui, ó, na qualidade textual, na forma certa para servir de referência para outro texto. Quando um texto está escrito formalmente, ele serve de referência. Lembre sempre disso, candidato. Quando vir o nome referencial, é servir de referência para alguma coisa, para outra coisa. É típico de textos informativos, reais, jornalísticos. Viu um texto jornalístico? Já parte para o abraço. Ele é, sim, função referencial. Ele tem que ter uma linguagem objetiva, não pode ser pessoal, senão ele vai lá para a emotiva. Ela tem que ser direta, sem dar voltas, sem dar círculos, sem figura de linguagem, sem prolixidade. Denotativa, sem figura de linguagem, né? Prevalecendo, não obrigatoriamente, o uso da terceira pessoa do singular. Quando se usa a terceira pessoa, pretende-se ser objetivo. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse texto falando sobre o Scooby-Doo. Esse trecho aqui é do site, eu não coloquei aqui. Menino, não posso fazer isso não. Da revista Super, né? Do Mundo Estranho. O cachorro mais atrapalhado da ficção é um dog alemão, um dos maiores cães de raça que chega a medir 1 metro de altura e pesar 80 quilos. Fisicamente, ele até parece com um bicho que o inspirou, um cachorro, mas na personalidade é bem diferente. Há algo que, esse nome aqui, né, criador do desenho, diz ter feito de propósito para agradar as crianças. Embora
esse texto tem uma pegada infantil, né? Ele está voltado mais para o público mais jovem. Esse texto se prende à objetividade. Ele fala do cachorro da ficção, ele faz a comparação com o cachorro real que o inspirou. Esse texto tem uma função referencial. Veio um texto jornalístico, não dá a opinião, ele é objetivo com o que fala. Ok? Vamos ver outro objetivo. Aliás, outro tipo de texto que vai falar sobre... Aliás, vai usar a referência da linguagem. Ó. Apartamento com 3 quartos, sendo uma suíte e 2 banheiros à venda em Juazeiro do Norte. Nós temos aqui um anúncio publicitário. Gente, é claro que esse anúncio publicitário, ele pretende vender. Dentro desse texto também tenho a função apelativa. Eu tenho a função conativa da linguagem. É difícil, gente, é muito difícil você pegar um texto e identificar apenas uma função da linguagem. Às vezes em 2, às vezes em 3. O que você tem que estar apto dentro de um texto é identificar aquela que predomina, aquela que sobressai sobre as demais. Ok? É isso. Notaram que eu tô rouco, né? Vamos aqui. Que tal fazer parte de um dos maiores cartões postais do Cariri? Não é querendo me gabar. Olha, já tá usando a função emotiva aqui, né? Primeira pessoa. Mas fica no centrão de Juazeiro, pertinho da rua São Pedro. Compondo 158 metros. Menino, isso aqui é muito grande. De muita luz e espaço, arejado e com modernidade, conforto e tecnologia. Cada quarto possui uma visão única da sacada e todos possuem guarda-roupas planejados. A cozinha também é bem completa, com uma bancada em ilha, com uma bela visão da ampla sala, mas sabe o que realmente impressiona? A vista, de frente à Praça Padre Cícero. Te garanto, você nunca vai ver nada igual. Você nunca vai ver Juazeiro tão linda quanto daqui. Eu tenho a função emotiva, uso a primeira pessoa, menos, um pouco. Tem uma função conativa que tenta convencer você de alguma coisa e tem uma função referencial que usa uma objetividade, ela pretende vender usando uma objetividade. Eu tenho 3 funções de linguagem aí, né? Embora eu acho que a função conativa tem uma maior predominância aqui, eu acho que sim, viu? O anúncio pretende vender, eu acho que tem mais apelativa do que propriamente referencial. Mas eu tenho 3 funções de linguagem aí. Vamos dar uma olhadinha na terceira questão. O que é que se disse aqui, ó? A língua geral em São Paulo. Essa questão da IDECAN de 2019 diz o seguinte: o assunto, que tem sido ultimamente objeto de algumas controvérsias, foi tratado pelo autor do Estado de São Paulo de 11 e 18 de maio e 13 de junho de 45, em artigos cujo texto se reproduz a seguir quase na íntegra. Então você está vendo aqui que esse texto é puro, objetivo, direto, é um texto jornalístico, é claro que eu tenho uma função referencial. Aqui, nesse outro texto aqui, gente, ele é mais, eu estou vendo aqui, ele é mais apelativo. Tá? Ele é muito emotivo, ele tem pouco de referencial. Embora tenha colocado como referencial, ele tem pouco de referencial. Agora, veja a diferença com esse. Admite-se, em geral, sobretudo, depois de estudos de Teodoro Sampaio, que ao bandeirante, mas talvez do que ao indígena, se deve nossa extraordinária riqueza de topônimos de procedência tupi. Tem um pouquinho de opinião aí, mas é mais referencial. Mas admite-se, sem convicção muito arraigada, pois parece evidente que uma população primitiva, ainda quando numerosa, tende inevitavelmente a aceitar os padrões de seus dominadores mais eficazes. Aqui ele tenta conduzir o leitor por um viés de informação. Esse texto usa uma linguagem padrão, ele é objetivo e tem um pouquinho de apelação, de conação, porque ele tenta conduzir o leitor para a opinião dele. Ainda quando numerosa, tende
inevitavelmente, olha o marcador discursivo aqui, ó, o modalizador discursivo, aceitar os padrões de seus dominadores mais eficazes. Ele opina, ele entra também dentro do texto. Só que o texto geral aqui, ele é mais referencial, ele tem uma tocada mais referencial. É tanto que quando se perguntou o seguinte, ó, o texto acima é construído com predominância. Quando ele reconhece que tem predominância, você está vendo aqui que a IDECAM usa esse nome nas suas provas, o que é que predomina mais nessa função da linguagem? Emotiva? Não. Embora tenha o uso da primeira pessoa aí, mas não, ele não predomina não. Ainda mais exclusivamente. Ele não deixa a emoção falar em primeiro lugar. Poética? Claro que não, eu não tenho estrutura poética aqui, eu não tenho rimas, eu não tenho versos. Metalinguística é um texto que fala sobre a arte de fazer um texto, por exemplo? Ou não, não é, gente, não é metalinguística. É uma linguagem fática. O que é uma linguagem fática? Centrada no canal. Ele pôs em evidência o canal de comunicação que ele usou? Não. Ele é referencial, embora com algumas marcas de modalização. Vocês viram que o texto usa modalizadores, infelizmente. Deixa eu procurar outros modalizadores, gente. Você tem que prestar atenção nesses modalizadores. Inevitavelmente, por isso mesmo. Deixa eu ver outro aqui. Exatamente. Então, eu tenho vários modalizadores aqui dentro do texto. Então, fique ligado porque ela usa esse nome. Modalização não apareceu só aqui não, viu? Marcas de modalização aparecem durante as provas IDECAM. Ok? Já na função apelativa ou conativa, é a linguagem típica de comerciais. Cara, se você já viu um comercial, já corre pro abraço. As chances de ser conativa é quase 100%. Eu estou falando isso aqui porque eu tenho que falar para vocês, tá? Mas a função conativa, se você vira um comercial, é muito difícil você ter um comercial que não seja conativo. Porque qual é o objetivo de um comercial? É vender, bicho. Tem para onde correr não, né? Então veja, típico de comerciais, centraliza-se no receptor, segunda pessoa. O emissor procura influenciar o comportamento do receptor. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu, você ou nome da pessoa, além de vocativos e imperativos. Vamos dar uma olhadinha em um texto conativo, veja. Com seu filho mais forte, sua preocupação será se o leite acabar. Você está vendo aí que um menino saindo com a lata de leite ali, ele bebeu leite ninho e ficou tão forte que quebrou a parede, né? O leite ninho Fases garante a qualidade e o alto valor nutricional de sempre, para cada etapa de crescimento daquele que um dia irá cuidar de você. Então é isso. Com você nas fases mais gostosas. Você está vendo o uso do você ali, lá embaixo, gente, na frase do leite ninho aqui. O uso da segunda pessoa. Seu filho mais forte, sua preocupação. Ele inclui o espectador dentro da perspectiva da propaganda. Aí você pergunta, bicho, qual é o interesse desse texto? Sempre se pergunte, qual é o interesse? Vender. Esse texto é voltado totalmente para a segunda pessoa, a quem vai vender determinado produto. Nesse lançamento aqui do iPhone 12, iPhone 12 acho que é o iPhone 12, ele veio sem a bateria, ele botou no 11 também, já vai sair o iPhone 13 já, né? Que ele tirou a bateria. Essa peste da Apple tirou a bateria. A Apple, quando lançou o iPhone sem carregador e fones alegando questões ambientais, usou um falso argumento, pois os usuários terão que comprar um carregador com outra embalagem, ou seja, vai produzir mais lixo. Quando se tira um carregador da caixa alegando que vai evitar que se gaste mais, uma pessoa vai ter que comprar o carregador? Vai. Nem todo mundo que compra iPhone já teve iPhone. Vai comprar um novo cabo que já vai vir uma outra embalagem e vai gerar cada vez mais lixo. O argumento é falso. Não foi só a Apple não, viu? A Samsung fez isso, a Xiaomi fez isso.
Saudade dos tempos em que o celular já vinha com carregador, né? E fone de ouvido. Eu acho que não vem mais fone de ouvido nesse aí, não. Tá? Beleza? Já a função fática, F de falha, é centrada no canal de comunicação. Você está vendo aqui que eu coloquei uma imagem com vários canais de comunicação. Eu tenho o Kindle, o tablet, eu tenho a internet, o microfone. Os canais de comunicação dentro de um texto, quando são postos em evidência, por exemplo, quando você lê um texto em que você percebe qual canal de comunicação estão transmitindo a interlocução, eu tenho um texto de função fática. Sempre que o canal de comunicação for posto em evidência. Nesse texto que eu coloquei para vocês aqui, por exemplo, ó. Alô, posso ajudar, cavaleiro? Ele está no telefone. Você vê aqui que o canal de comunicação é colocado em evidência. Quando, por exemplo, se vocês ouvissem aí, às vezes nas minhas aulas, quando o microfone faz um chiado, ali é posto uma falha no nosso processo de comunicação. Então eu tenho uma função fática. Alô, posso ajudar, cavaleiro? Pode, eu quero um daqueles. Olha, as reticências, interrogações são bastante presentes dentro de um texto fático. Veja esse outro. Olha, eu podia mesmo contar-lhe a minha vida inteira, em que há outras coisas interessantes, mas para isso era preciso tempo, ânimo e papel. E eu só tenho papel. O ânimo é frouxo e o tempo assemelha-se à lamparina de madrugada. Não tarda o sol do outro dia, o sol dos diabos, impenetrável como a vida. Adeus, meu caro Senhor. Leia isso. A expressão de adeus, meu caro Senhor, olhe, centrado na segunda pessoa. Eu sei, eu tenho aqui um texto que também tem uma função conativa, só que ele põe em evidência o veículo qual ele está escrevendo o elemento. Ele está escrevendo uma carta. Adeus, caro amigo, leia-me isso. Quando ele diz leia-me isso, ele usou o papel, ele usou a caneta, ele está escrevendo para alguém. Quando o canal de comunicação é posto em evidência, eu tenho a função fática. Já na função poética, aquela que a gente tem problema em diferenciar o que é poético e o que é emotivo, às vezes as duas vêm entranhadas, é centralizada na mensagem, no seu conteúdo, no seu assunto com beleza, revelando recursos imaginativos criados pelo emissor. É um texto afetivo, sugestivo, tudo bem? Trouxe um texto aqui do grande Shakespeare, né? Que diz um texto de Romeu e Julieta. Por que és Romeu? Nega teu pai, abdica de teu nome, ou se não o quiseres, jura me amar e não serei mais um Capuleto. Teu nome é apenas meu inimigo. Tu não és o Montecchio, és tu mesmo. Oh, se algum outro nome. O que é um nome? O que chamamos uma rosa teria o mesmo perfume sobre o outro nome? Romeu, renuncia a teu nome e em lugar deste nome, que não faz parte de ti, tome-me toda. Apesar de ser um texto em prosa, esse texto está carregado de lirismo, de beleza textual, de poesia. Esse texto possui uma função poética. Também possui uma função emotiva, mas ele é, acima de tudo, poético. Quando a gente lê a poesia do Carlos Drummond de Andrade, a gente vê uma estrutura poética rimada, sonora. Veja que quando ele faz a poesia quadrilha, eu tenho uma sonoridade. Quando ele diz: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Você nota que eu tenho tipo uma dança de quadrilha mesmo, eu tenho uma sonoridade aí. João foi para os Estados Unidos, Teresa para um convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Texto poético, função poética.
Já na metalinguística, eu tenho um texto que é voltado para si. É um texto que fala do texto. Essa imagem reflete bem a função metalinguística, que o autor do texto está fazendo uma obra de arte. Veja que ele olha para o espelho e pinta. Ele está se pintando. Ele fez uma obra de arte usando uma obra de arte. O texto que você está lendo é uma obra de arte mostrando como é feita uma obra de arte. É todo texto que é voltado para si, centralizada no código, no idioma, na letra, usando a linguagem para falar dela mesma. A poesia que fala da poesia, da função do poeta, um texto que comenta outro texto, principalmente os dicionários são repositórios de metalinguagem. Veja esse texto essa música do grande Roberto Carlos, quando ele canta uma emoção. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Ele escreve uma música contando a emoção de escrever esta música. É uma função metalinguística. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento. Quando ele canta essa canção, ele vive esse momento. É uma canção, é uma emoção que fala da própria emoção. Eu tenho um texto metalinguístico. Nos quadrinhos do Deadpool, quando ele fala, isso aqui não é um exemplo de metalinguagem, mas nos quadrinhos do Deadpool, até no filme, se você já assistiu, ele tem noção de que está no filme. Ele tem noção, candidato, que ele está dentro do quadrinho, que ele é um personagem. Portanto, aquele quadrinho fala sobre o próprio quadrinho. O filme, quando fala do filme, tem vezes no filme que ele para e conversa com o espectador. É um texto que fala do próprio texto. Nesse quadro aqui embaixo, você vê que o autor aqui, ele está fazendo uma obra de arte. Ele está fazendo uma obra de arte, saiu dentro da obra de arte. Você vê que ele se inclui, né? Então, eu tenho um texto metalinguístico. Tudo bem? Agora, vocês vão fazer essas questões de concurso, tá? Tem quantas questões aqui? São 10. São 10 questões, depois vocês conferem o gabarito. Tudo bem? Boa sorte? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.